Capítulo 2. A Lei da Prosperidade. Sim, o Todo-Poderoso será a tua defesa, e tu terás abundância de prata. Uma das maiores mensagens dadas à humanidade através das Escrituras, a de que Deus é o amparo do homem, e de que este pode libertar, pela palavra que pronuncia, tudo o que lhe pertence por direito divino. Deve, no entanto, ter uma fé inabalável nessa palavra. Isaías disse: a minha palavra não voltará para mim vazia, antes, fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Sabemos agora que as palavras e os pensamentos são uma tremenda força vibratória, sempre a moldar o corpo e os assuntos do homem. Um dia, uma mulher veio ter comigo numa grande aflição, dizendo que, no dia 15 desse mês, iria ser processada em $3.000. Não via qualquer forma de obter o dinheiro e estava desesperada. Disse-lhe que Deus era o seu amparo e que existe um apoio para todos os pedidos. Então proferi a palavra. Dei graças para que a mulher recebesse $3.000 no momento certo e de forma correta. Aconselhei-a a ter uma fé absoluta e a atuar de acordo com ela. O dia 15 chegou, mas nenhum dinheiro se materializou. Ela telefonou-me a perguntar o que devia fazer. Respondi: é sábado, portanto não a irão processar hoje. O seu papel é agir como se fosse rica, mostrando, desse modo, uma fé absoluta em vir a receber o dinheiro na segunda-feira. Pediu-me para almoçar com ela, de modo a fortalecer a sua coragem. Quando a encontrei no restaurante, disse-lhe: não é tempo para poupar. Encomende um almoço dispendioso, haja como se já tivesse recebido os $3.000. E tudo o que pedirdes em oração crendo, o recebereis. Deve agir como se já tivesse recebido. Na manhã seguinte, telefonou-me e pediu-me para passar o dia com ela. Respondi: não, você está divinamente protegida e Deus nunca se atrasa. À noite voltou a ligar com grande entusiasmo e disse: minha querida, aconteceu um milagre. Esta manhã estava sentada no meu quarto, quando tocou a campainha. Pedi à criada: não deixe ninguém entrar. A criada, no entanto, olhou pela janela e informou: é o seu primo com a longa barba branca. Então pedi-lhe: chame-o de volta. Gostaria de o ver. Ele estava mesmo a virar a esquina, quando ouviu a voz da criada e voltou. Falou durante cerca de 1 hora, e precisamente quando se ia embora, questionou-me: já agora, como estás de finanças? Contei-lhe que precisava do dinheiro, e ele respondeu: bem, minha querida, irei dar-te $3.000 no primeiro dia do mês. Não quis dizer-lhe que ia ser processada. O que devo fazer? Não o irei receber até ao primeiro dia do mês, e tenho de o ter amanhã. Irei continuar o tratamento, afirmei. Ifen disse: o espírito nunca se atrasa. Dei graças por ela ter recebido o dinheiro no plano invisível, e para que se manifestasse a tempo. Na manhã seguinte, o primo dela telefonou-lhe para dizer: vem esta manhã ao meu escritório, que dar-te-ei o dinheiro. Nessa tarde, ela já tinha $3.000 creditados no seu banco, e assinou cheques tão rapidamente quanto seu entusiasmo permitiu. Se alguém pede êxito e se prepara para o fracasso, irá receber a situação para a qual se preparou. Foi o caso de um homem que veio ter comigo a pedir que pronunciasse a palavra para que uma certa dívida fosse anulada. Apercebi-me de que ele passava o tempo a planear o que iria dizer ao homem a quem devia quando não lhe pagasse a conta, neutralizando dessa forma as minhas palavras. Deveria ter se visualizado a si mesmo a pagar a dívida. Acerca disto, temos uma maravilhosa ilustração na Bíblia, relativa aos 3 reis que estavam no deserto sem água para os seus homens e cavalos. Consultaram o profeta Eliseu, que lhes transmitiu esta surpreendente mensagem: porque assim diz o Senhor: escavei neste vale uma vala. Não vereis vento e não vereis chuva, todavia, este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, e o vosso gado, e os animais. O homem deve preparar, mais-se para as coisas que pediu, quando não existe delas o menor sinal à vista. Veja-se o caso de uma mulher que achou necessário procurar um apartamento durante o ano em que houve uma grande escassez de habitações deste tipo em Nova York. Encontrá-lo era considerado quase uma impossibilidade, e os seus amigos tiveram dó dela, dizendo-lhe: que pena, terá de armazenar a sua mobília e ir viver num hotel.
Ela retorquiu: não precisam de sentir pena de mim. Sou uma supermulher, e arranjarei um apartamento. Então, pronunciou as seguintes palavras: Espírito infinito, abre o caminho para o apartamento certo. Ela sabia que há uma resposta para cada pedido, e que trabalhando no plano espiritual era totalmente livre, e que um com Deus constitui uma maioria. Considerou comprar novos cobertores, quando do tentador o pensamento adverso ou mente racional, sugeriu: não compre os cobertores, pois, no fim de contas, talvez não consiga um apartamento e não terá uso para eles. Respondeu prontamente: para si própria cavarei as minhas valas comprando os cobertores. Assim, preparou-se para o apartamento. Agiu como se já o tivesse. De forma miraculosa, encontrou um, que lhe foi entregue apesar de haver mais de 200 outros candidatos. Os cobertores mostraram fé ativa. É desnecessário dizer que as valas escavadas pelos 3 reis no deserto foram enchidas até transbordar. Entrar no movimento espiritual das coisas não é matéria fácil para a pessoa comum. Os pensamentos adversos de dúvida e medo surgem do subconsciente. Eles são o exército dos estranhos que deve ser posto em fuga. Isto explica por que é tão frequente estar mais escuro antes do amanhecer. Uma grande demonstração é normalmente precedida de pensamentos tormentosos. Tendo feito uma declaração de elevada verdade espiritual, desafia-se as velhas crenças no subconsciente, e o erro é exposto para ser eliminado. Este é o momento em que se deve repetidamente realizar a sua afirmação da verdade, rejubilar e dar graças pelo que já se recebeu. Antes que clamem, eu responderei. Isto quer dizer que toda a dádiva e todo o dom perfeitos estão de antemão à espera do reconhecimento do homem. O homem apenas pode receber aquilo que se vê a receber. Foi dito aos filhos de Israel que poderiam possuir toda a terra que conseguissem ver. Isto é verdade para todo o homem. Ele apenas possui a terra contida na sua própria visão mental. Todos os grandes trabalhos, todas as grandes realizações, foram trazidos à manifestação suportada pela visão, e muitas vezes, pouco antes da grande realização, vem um aparente fracasso e desalento. Quando os filhos de Israel alcançaram a terra prometida, tiveram medo de nela entrar, porque disseram que ela estava cheia de gigantes que os faziam sentir como gafanhotos. Vimos ali gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Esta é a experiência de quase todos os homens. De qualquer modo, aquele que conhece a lei espiritual é imperturbável pela aparência e rejubila enquanto ainda se encontra no cativeiro. Isto é, agarra-se à sua visão e dá graças por o fim ter sido alcançado. Ele recebeu. Jesus Cristo deu disto um maravilhoso exemplo, quando disse aos seus discípulos: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos, e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. A sua clara visão penetrava o mundo da matéria, e ele viu claramente o mundo da 4ª dimensão, as coisas tal como realmente são, perfeitas e completas na mente divina. Assim deve o homem sempre manter a visão do fim da sua jornada, e pedir a manifestação daquilo que já recebeu. Poderá ser a sua plena saúde, amor, provisões, autoexpressão, lar ou amigos. São tudo ideias acabadas e perfeitas registradas na mente divina, a própria mente superconsciente do homem, e devem vir através dele, não para ele. Como no caso de um homem que veio ter comigo para pedir tratamentos para ter sucesso. Era imperativo que ele levanta-se, dentro de um determinado limite de tempo, $50.000 para o seu negócio. O prazo limite estava quase a esgotar-se, quando veio ter comigo em desespero. Ninguém queria investir na sua empresa, e o banco tinha recusado categoricamente um empréstimo. Retorqui: suponho que, enquanto estava no banco, terá perdido a paciência e, portanto, o seu poder. Você poderá controlar qualquer situação se primeiro se controlar a si mesmo. Volte ao banco, acrescentei, e eu irei tratar isso. O meu tratamento foi este: você está identificado no amor com o espírito de todos os que estão ligados ao banco. Deixe a ideia divina sair dessa situação. Ele respondeu: mulher, você está a falar de uma impossibilidade. Amanhã é sábado. O banco fecha ao meio-dia.
e o meu comboio não me levará lá até essa hora. E o prazo termina amanhã, pelo que, de qualquer forma, não o farão. É demasiado tarde. Repliquei. Deus não precisa de tempo, e nunca é tarde demais. Com Ele, todas as coisas são possíveis. Acrescentei. Eu não sei nada sobre negócios, mas sei tudo sobre Deus. Aí ele respondeu. Tudo soa bem quando estou aqui a escutá-la, mas quando saio é terrível. O homem morava numa cidade distante, e não ouvi falar dele por uma semana, até que chegou uma carta. Dizia: você tinha razão. Levantei o dinheiro, e nunca mais duvidarei da verdade de tudo que me disse. Vi umas semanas mais tarde, e questionei: o que aconteceu? Afinal, você teve evidentemente bastante tempo. Ele retorquiu: o meu comboio estava atrasado, e cheguei lá quando faltavam apenas 15 minutos para o meio-dia. Entrei calmamente no banco, dizendo vim pelo empréstimo, e eles deram-mo sem questionar. Foram os últimos 15 minutos do tempo que lhe estava atribuído, e o Espírito Infinito não estava atrasado. Neste caso, este homem nunca poderia, por si só, ter feito a demonstração. Precisava de alguém para o ajudar a manter-se na visão. Isto é aquilo que uma pessoa pode fazer por outra. Jesus Cristo sabia a verdade disto quando afirmou: se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Alguém que se centra demasiado nos seus próprios assuntos, torna-se pleno de dúvida e de medo. O amigo, ou curador vê claramente o sucesso, a saúde ou a prosperidade, e nunca vacila, porque não está perto da situação. É muito mais fácil demonstrar a alguém do que a si mesmo, portanto, se sentir a vacilar, não deve hesitar em pedir ajuda. Um observador atento da vida disse uma vez: nenhum homem pode falhar se alguma pessoa o vê com sucesso. Tal é o poder da visão, e muitas vezes um grande homem deve o seu sucesso a uma esposa, uma irmã ou um amigo que nele acreditaram, e o suportaram sem vacilar no modelo perfeito.